papel como missionários, o nosso papel não é convencer, o nosso papel é ensinar, é anunciar. O papel de convencer cabe ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te convencer, jovem, de que talvez você não esteja sendo um bom filho, de que talvez você não esteja sendo um bom aluno, de que talvez você não esteja sendo uma boa colega, um bom colega. É o Espírito Santo que vai te convencer, pai e mãe, de que talvez vocês não estejam sendo bons o suficiente. E a partir do momento em que você abrir o coração e deixar o Espírito Santo te convencer, aí você mesmo vai se acusar dos seus pecados. Aí você mesmo vai fazer um exame de consciência e vai reconhecer os seus erros. E aí, a partir desse momento, vai nascer uma outra pessoa. Vai nascer um outro jovem. Vai nascer um outro pai. Vai nascer uma outra mãe. Amém? Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Eu gostaria de esclarecer aqui algumas coisas antes de nós entrarmos no tema propriamente dito. Irmãos, nós aqui, eu, Elisângela, Poli, Richard, Tiago, nós participamos de um movimento da Igreja Católica chamado Renovação Carismática Católica. E o nosso carisma, a nossa identidade é justamente esse de fazer orações mais aprofundadas. Então, quando nós pedimos a vocês que vocês fechem os olhos, né, Elisângela, é para que o Espírito Santo encontre vocês preparados. É para que, fechando os olhos, você favoreça o espírito de oração. Como eu disse, amados, eu vou repetir isso nessa explanação e vou falar isso na explanação da tarde também. Como eu disse, isso aqui não é um treinamento. Isso aqui não é coaching, isso aqui não é curso, isso aqui é um momento de evangelização, isso aqui é um retiro. Nós estamos retirados do mundo para ouvir a palavra do Senhor. E o objetivo disso, o que é? Para que vocês vão crismar? Para anunciar o nome de Jesus lá fora, não é? Imagina se todos os jovens anunciam o nome de Jesus lá fora. O nome de Jesus fica mais conhecido. Sendo mais conhecido, o nome de Jesus vai ser mais amado. Sendo mais amado, ele vai ser mais honrado, mais glorificado, mais exaltado. Vai ou não vai? Não é isso que acontece nas redes sociais, jovens? Quando vocês postam lá as coisas na rede de vocês, e aí o outro vai lá e posta, as notícias não chegam mais rápido, né? É assim que funciona? Né? Qual que é o termo aí que os influencers usam? Né? O alcance, né? Sei lá. Então, com o nome de Jesus é a mesma coisa. Vocês são cristãos para isso. Amém, queridos? Amém. Deixa eu me apresentar rapidamente, então. Você olha o telefone tocar? Logo o pregador. Logo o telefone do pregador, gente. Desculpa, viu? Mas está muito silencioso. Gente, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Meu nome é Vinícius. Tenho 43 anos, sou casado, muito bem casado, graças a Deus. Tenho um filho de 5 anos. Sou analista de sistemas de profissão, atleticano de coração. Tem uma semana para fazer esse poema, você acredita, gente? Deu certo, gostei. Analista de sistemas de profissão, atleticano de coração, né, Elisângela? Se ficar mais fácil, vocês podem me chamar de Vini. Não é o Vini Júnior, né, gente? Apesar da habilidade ser quase a mesma, mas... Eu queria que vocês gravassem o nome do meu filho, ele se chama Augusto. Porque daqui a alguns anos... Pois é, porque daqui a alguns anos vocês vão ver ele jogando galo aí na seleção. Amém. Amém. Tomara. Só para quebrar um pouquinho. Eles estão cruzar e é roda de ideia. Parabéns, né? Não, em amor ao time. É um contra-testemunho se eu deixar acontecer isso, né? Brincadeiras à parte, gente. Se
for da vontade de Deus, se ele for anunciar o nome de Jesus no time que ele jogar, glória a Deus. Né? Senão, não vai. Senão vai ser pecador igual o pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, vamos falar igual o Padre Jean, vamos falar sério agora? Gente, isso aqui é necessário, tem que quebrar um pouquinho o clima, né? E jovem não gosta muito de veterano falando, né? Eles acham que é aula, né? Inclusive eu vim até assim, justamente porque assim, o pessoal fala que eu tenho cara de padre e cara de professor. Então, se eu viesse de camisa polo aqui, sapatinho, todo mundo ia falar, tá com cara de aula. Então, eu estava rezando e Deus pôs no meu coração que eu viesse mais jovial, né? Apesar da calvície. Ronaldo Fenômeno, exatamente. Apesar da calvície, mais jovial, né? Mas vamos lá, queridos. Nós precisamos, o tema que me foi confiado é o tema da confissão, o sacramento da confissão e falar um pouquinho sobre a quaresma, que é esse tempo que nós estamos vivendo na igreja no momento. E aí, meus queridos, quando eu rezava, preparando esse momento, eu me convencia de que não tem como eu falar de confissão. Não tem como eu chegar aqui para Cíntia, falar assim, Cíntia, senta aqui, querida, eu vou te ensinar a fazer um exame de consciência, o que você vai falar com o padre, o que o padre vai te responder, o que o padre... Não adianta eu fazer isso, Elisângela, se eu primeiro não tentar convencer a vocês, pela ação do Espírito Santo, o que é o pecado. Porque a partir do momento que eu vou ao padre me confessar, Richard, eu já tenho que estar convencido de que eu sou pecador. E eu já tenho que estar convencido de que eu pequei. Que eu ofendi a Deus e que eu preciso de perdão. Então não adianta eu fazer aqui uma coisa protocolar, é assim, você precisa conversar em ponto final, sem primeiro inserir vocês nessa realidade. Nós somos pecadores. Alguém aqui acha que não é pecador? Glória a Deus. Mesmo porque a palavra do Senhor diz, né, Elisângela? Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Aquele que afirma que não tem pecado é mentiroso. Então, por aí nós já podemos descer um pouquinho do nosso cavalo, do nosso orgulho. Porque se a gente falar isso, nós estamos sendo mentirosos. Então, queridos, vamos entender o que é o pecado. O pecado, resumindo, gente, não vou dar aula de teologia não, tá? Vou tentar ser bem prático. O pecado é um ato de desobediência a Deus. Ponto final. O primeiro homem e a primeira mulher, isso vai nos ensinar o livro do Gênesis, eles perderam a graça de Deus, eles perderam a amizade com Deus por causa do pecado do orgulho. Não vamos entrar aqui nos pormenores, tá? Mas existem vários pecados, vários tipos de pecado, graus de pecado, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso. Aonde que tudo isso começou? Por que eu peco? Porque lá atrás, o primeiro homem e a primeira mulher, eles foram orgulhosos. O que é uma pessoa orgulhosa? É uma pessoa que acha que não precisa de ninguém, muito menos de Deus. E pior, a pessoa orgulhosa, ela acha que ela pode ser Deus. Então estou bem, Deus. Eu nunca pensei que eu posso ser Deus. Não? Daqui a pouquinho nós vamos ver. Quando você comete aquele pecado, você já ouviu 10, 20 vezes alguém dizer, pessoas diferentes dizer que não é pecado, que é pecado, você comete assim mesmo. Você está querendo ser como Deus, né? Você está querendo mudar a lei, você está querendo mudar algo que Deus já determinou que é errado. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Então, o que a serpente disse lá no primeiro homem e na primeira mulher? Olha, pode comer daquela fruta assim, vocês não vão morrer não. Porque o que Deus havia dito para eles? Olha, se vocês comerem daquela fruta, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal.
E aí, como nós sabemos, e o demônio existe, viu, gente? Estou aqui para enganar ninguém, não. O demônio existe. A palavra de Deus afirma Está na terra. e está na terra, agindo aí, ó. A palavra de Deus afirma que o demônio existe, o catecismo da Igreja Católica afirma que o demônio existe, e o demônio sabe que Deus sabe todas as coisas. E aí Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher na inocência, na ingenuidade, eles não sabiam de nada, eles sabiam o que eles precisavam saber, aquilo que Deus tinha determinado para eles. Gente, presta atenção nisso, jovem. Tem uma coisa que se chama disciplina, tem uma coisa que se chama limites. Deus colocou limites para o homem. A esses limites nós chamamos de mandamentos. Vocês estão entendendo? Então Deus colocou um limite para o primeiro homem e para a primeira mulher. Olha, vocês podem ficar à vontade nesse jardim. Vou falar aqui, gente, a mesma coisa da Rose, né? A Elisângela, o pessoal da coordenação que falaram assim, gente, o sítio está à disposição, nós podemos nadar, mas naquela sala ali nós não podemos entrar. Nós temos que obedecer, temos ou não temos? Pois bem, se eu vou obedecer a minha coordenadora, imagina Deus. Então, se Deus está falando que honrar pai e mãe é um desejo dele, porque é um desejo dele. Se Deus está falando que eu não posso matar, é porque eu não posso matar mesmo. Se Deus está dizendo que Ele fez homem e mulher, e que o casamento é homem e mulher, é porque é assim. Se Deus está dizendo que o adultério é errado, que o esposo não pode trair a esposa, que a esposa não pode trair o esposo, é porque é assim. Então vocês percebam que Deus colocou limites. Não é porque Deus quer nos vigiar, não, gente. É porque Deus nos conhece e Ele nos ama. Quando eu era novinho, eu sempre gostei muito de jogar bola, né? Alguns na caminhando, no caminho. Acaba de chegar na escolinha de futebol, me lembra na quadra? Lá no bairro onde eu morava em Belo Horizonte, a gente tinha lá os times das ruas, né? Então a gente marcava jogo com a rua de cima, com a rua de baixo, com a rua do lado. E aí muitas vezes esses jogos eram à tarde, depois do almoço. E aí meu pai dizia para mim assim, você só vai entrar no segundo tempo, viu? Porque senão você vai passar mal, né? Acabou de almoçar, vai jogar bola? Entra no segundo tempo, fica no banco, entra no segundo tempo. Por que vocês acham que meu pai falou isso comigo, gente? Porque ele me conhece. Mais do que isso, porque ele me ama. Porque ele me ama. Amava, né? Porque ele me amava. Porque ele não queria que eu fosse de lá também. Ele ama de lá também, né, Elisângela? Claro, né, irmão? Obrigado. Porque ele me ama, gente. Nós precisamos entender isso. Existe o pecado, existe, mas Deus te ama. Deus é misericórdia. Mas Deus está dizendo, meu filho e minha filha, não façam isso, porque isso não me agrada. Eu continuo te amando, Silvani. Continuo te amando, não, Silvani? Deus falou, tá, irmão? Continuo te amando, minha filha, mas não faça isso, porque isso não me agrada. E você sabe por que nós pecamos? Porque nós abusamos da liberdade que Deus nos deu. Gente, vocês devem se perguntar assim, mas eu falei do primeiro homem e da primeira mulher, né? Por que Deus não interviu? Deus não vê tudo? Por que Deus não passou na frente lá de Adão e Eva e não deixou com que eles pecassem? Porque Deus respeita a sua, a minha e a nossa liberdade. Eu tenho um amigo que gosta de dizer, Elisângela, se Deus não respeitasse a nossa liberdade, ele não seria Deus. Deus respeita você, querido, porque Ele te ama. E não adianta a gente fazer essa cara de menino birrento, essa cara de menino teimoso. Deus continua nos amando, mas Deus vai continuar nos falando, meu filho, essa sua cara não vai mudar a minha lei. Isso continua sendo pecado. Isso continua sendo errado. E ponto final. Vocês estão entendendo agora por que eu falei do orgulho no início? E nós somos teimosos, não vou mudar, eu vou continuar fazendo porque eu quero, porque eu gosto, porque me agrada, porque ele faz bem, eu não vou mudar.
Vai lá o teimoso. É assim ou não é assim que nós agimos? Gente, estou falando na terceira pessoa. Nós. Eu também ajo assim. Nós somos rebeldes. Esse mundo maluco que está aí fora, ele está nos colocando rebeldes. Por isso que é necessário o retiro. Você sai do mundo, daquele barulho, né, Elisângela? Você foi muito bem, mano, nas suas colocações do texto, né? A pole com o silêncio. A gente sai daquele mundo e vem para cá. Nós nos retiramos para ouvir o que o Senhor quer falar. Gente, quem que consegue escutar uma voz, uma barulhada daquela? Você está no meio de uma máquina, de uma fábrica, aquele tanto de máquina fazendo barulho. Aí chega uma senhorinha com essa benção ali, essa senhorinha ali, com a voz doce, delicada no meu ouvido. Eu não vou ouvir nada. Eu usei a senhorinha como exemplo, porque a voz de Deus é doce, porque a voz de Deus é delicada, até mesmo quando Ele vai te corrigir, vai te exortar. Como que você vai ouvir essa voz suave de Deus, essa voz gostosa de Deus, naquele barulho lá fora? Como? Então você precisa vir para cá. Desligar o celular, esquecer de tudo isso. Nós pecamos. Ah, Vinícius, mas o que tem a ver, né? Adão e Eva lá pecaram, por que eu peco? Porque nós somos herdeiros de Adão e Eva. Então, existe em nós uma inclinação natural. Nós precisamos entender isso, gente, vamos entender. Existe em nós uma tendência ao mal. Isso é normal. Todo ser humano tem, né, Elisandro? Até o padre, até o Papa Francisco tem. Nós temos uma inclinação natural ao mal. A gente tem um nome complicado, não precisa gravar. A igreja chama isso de concupiscência. Não precisa gravar não, tá? Mas é uma tendência natural ao pecado que o ser humano tem. Todo ser humano tem, menos Jesus. Amém, queridos? Então, cai por terra a história de que eu não sou pecador. Isso é mentira. Para começar, você pode ser a pessoa mais boa desse mundo. Você pode ser Maria Teresa de Calcutá. Você tem uma inclinação natural ao mal. Infelizmente. Mas, agora vem notícia boa. Ao mesmo tempo que nós temos uma inclinação ao mal, nós temos a essência de sermos bons, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Pode aplaudir o Senhor então, em nome de Jesus? Você é a imagem e semelhança de Deus. Vocês são lindos, vocês são lindas, porque vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é motivo de alegria, queridos. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Você pode ser o maior pecador desse mundo. Eu não quero saber o que você fez antes de você chegar aqui. Não quero saber, como dizia, quando dizia a não quero saber, tem raiva de quem sabe. Eu não quero saber o que você fez antes de você chegar aqui. O que eu quero falar para você é que a partir de agora, você pode ser outra pessoa. Sabe por quê, queridos? Vamos pegar o nosso exemplo. Eu sou pai. Alguém tem alguma dúvida de que eu amo meu filho? Vocês podem até ter, vocês não me conhecem, mas os irmãos... Eu tenho certeza. Pois é. Quantas vezes eu precisei corrigir isso? E eu vou falar para vocês, eu sou manteiga derretida. Eu sou daqueles pais que corrigem, o coração dói. Mas eu preciso corrigir. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Quantas vezes você que é pai ou mãe, você teve que falar um não para o seu filho? Um não, né? Vários. E aí eu ouvi essa semana, um padre, na hora do texto da misericórdia, nossa, mas aquilo encheu meu coração de alegria. Quando o padre falou aquilo, naquele momento. O padre disse assim, olha, por trás de um não de Deus, existe um grande amor envolvido. Então quando Deus te dá um não, querida, é porque Ele te ama e te ama muito, viu?
Então eu não quero que você se convença hoje aqui só que você é pecador, não. Não, eu quero que você se convença que Deus te ama. E aí eu vou concluir o raciocínio. Se Deus te ama tanto, você acha que Deus vai aceitar perder você para o diabo? Jamais. Jamais. A Bíblia diz que Deus, quando a gente confessa os nossos pecados, Deus joga. Olha o que o profeta usa, Poli. Deus joga os seus pecados do outro lado da montanha. Deus esquece que você um dia cometeu aquele pecado. Olha que loucura, gente. Como que um pai que foi ofendido, que foi magoado, esquece. Deus esquece. E aí eu entro agora. Todo mundo aqui entendeu o que é o pecado? Todo mundo aqui entendeu que o pai do pecado é o demônio? Todo mundo aqui entendeu que o pecado leva à morte? Ótimo. E agora nós entramos no tema dessa reflexão, que é a confissão. A confissão sacramental. Para nós católicos, a confissão presencial diante do padre ou do bispo é uma borracha. Sabe a borracha? Borracha mesmo de escola? É uma borracha que vai apagar os seus pecados. Mesmo que seus pecados tenham sido escritos por caneta, viu, Poli? A confissão é a borracha que consegue apagar. Se houver um arrependimento sincero. Olha só aqui, irmão. Por favor, não, mas eu gosto. Por favor. É porque a gente faz o roteiro e algumas coisas a gente esquece, né? Então, se você. Por isso eu disse no início, né, Lisandra? Que você primeiro precisa se convencer de que você é pecador. Ótimo. Aí você precisa se convencer de que realmente o que você fez foi errado. Ótimo. Aí vai gerar arrependimento. Aí você vai se convencer. Então vamos entender como que isso funciona. Gente, nós pecamos de forma intencional ou por ignorância. É bom que a gente saiba isso. Tem muitas pessoas que pecam por ignorância. A pessoa não sabe que aquilo é pecado. Isso aí é uma outra história. E a pessoa vai aprofundar, a pessoa vai frequentar grupo de oração, a pessoa vai à missa, vai ouvir pregações. Isso é uma outra história. Mas tem pessoas que pecam porque não sabem que aquilo é pecado. Tá? O pecado, isso é importantíssimo a gente ter em mente, queridos. O pecado tem 3 graus de gravidade. Pecado venial, mesma coisa que pecado leve. O pecado grave e o pecado mortal. Pecado venial, dá um exemplo aí para mim, Lisandra. Pecado leve. Fofoqueiro, né? Pessoa que fala mal do outro. Pecado leve. Desde que, né, Lisandra? Aí tem o agravante. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Quando eu for ensinar para vocês como fazer o exame de consciência, nós vamos ver que existe uma coisinha chamada agravante. Então eu vou pegar o exemplo que eles já viram. Eu falei mal de uma pessoa, mas esse ato de falar mal provocou uma coisa mais grave. Sei lá, o cara foi lá e atirou na outra. Desmanchou o casamento dos outros. Desmanchou um casamento. Aí vira um pecado grave, porque feriu um dos 10 mandamentos. Vocês estão entendendo, gente? Olha o agravante da coisa. Eu fui aqui na Poli e fiz uma fofoquinha. A Poli contou o Richard foi lá, ficou com ciúme, foi lá e bateu no cara. Não queria, não matou o cara. Deus não queria igual. Gente, tudo aqui é exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora. A gente repreende. Por favor, renuncie isso aí, repreenda em nome de Jesus Cristo. Eu estou dando um exemplo de níveis de pecado para vocês. Um pecado leve pode se tornar um pecado grave. Tá? Então, beleza. Eles vão dar um exemplo de um pecado leve. O pecado grave. O que é um pecado grave? Agora vocês vão assustar. Mas calma, sem desespero, gente.
O que é um pecado grave? É um pecado que fere um dos 10 mandamentos. Vamos lá. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou lá em casa no domingo, eu adoro esse exemplo. Estou lá em casa no domingo à tarde, me planejei a missa hoje. Aí chega uma visita lá em casa, ou o meu time vai jogar agora, eu falto de missa. Pecado grave. Aí são 2 pecados graves, né, Lisandra? Porque eu não amei a Deus sobre todas as coisas, sobre o meu time, sobre a minha visita. Segundo pecado grave, eu faltei a missa domingo. Gente, terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Sinto muito informar vocês, faltar na missa aos domingos é pecado grave. Grave. A partir de agora, sem desespero, gente. Né, Elisângela? Pelo amor de Deus, Jesus, sem desespero. Vocês não sabiam, agora vocês sabem. É o Vinícius que inventou isso? Elisângela que inventou isso? Catecismo da Igreja Católica. Vocês são católicos, não são? Então, vem seguir. Está aqui no terceiro mandamento, a palavra de Deus. Ressalvas. Você está numa cidadezinha do interior, numa roça, não tem igreja perto, não tem como chegar. Claro que não é pecado, né, gente? Você cuida da sua mãe ou da sua avó que é idosa, está doente, a pessoa depende de você. Não tem ninguém para cuidar desse doente. Claro que isso é justificável, né, gente? Está trabalhando. O médico, por exemplo, motorista de ambulância, tem que trabalhar domingo. Agora, se eu trabalho particular, o horário da missa vai ser. Qual que é a dificuldade? Nós moramos numa cidade onde tem missa todo, né, Lisandra? Tem um tanto de missa na cidade domingo. Por que nós estamos falando de missa domingo, gente? Contando com os distritos, Feliz, alguém me disse isso, não foi eu que contei. São 35 missas ao domingo. 35 missas no domingo. Aí nós temos tempo no Netflix, aí nós temos tempo no futebol, aí nós temos tempo para pagodinho, para cervejinha, para picanha, que prometeram aí, né? Aí nós temos tempo. A baladinha, pro forrozinho. Aí nós temos tempo. Pro celular. O dia inteiro lá no TikTok, no YouTube, no Instagram. O dia inteiro. Cuidado, viu, gente? Nós podemos estar cometendo 2 pecados graves ao mesmo tempo. Deixar de amar a Deus sobre todas as coisas e faltar a missa aos domingos. Então, o pecado grave é o pecado que fere um dos mandamentos. Outro mandamento, outro exemplo, não matar. Gente, essa é fácil, né? Não vai valer, não vai cair na prova, não, eu vou perguntar. Aborto é assassinato, gente? É. Então é pecado. E é pecado grave. Não cobiçar a mulher do próximo, como diz o Padre Lenz, ou o marido da próxima. As mulheres achavam que estava livre, né? Elas são outro próximo. Adultério é pecado. Não tem justificativa. Pecado, ponto final. Ah, mas ele também fez. É outra história. E aí, eu vou chegar no pecado mortal. Presta atenção, queridos. Mas sem desespero, gente, por favor. Eu vou reservar uns minutinhos para a gente tirar a dúvida, né, Elisângela? Elisângela está à disposição também, Elisângela? Estamos à disposição para tirar dúvidas. Sem desespero, gente. Deus conhece o coração de cada um de vocês. Pecado mortal é o pecado grave que você faz consciente. Eu sei que é pecado, mas eu vou lá e vou fazer isso mesmo. Esse pecado não tem. Eu disse que não tem perdão, mentira, tem perdão sim. Esse pecado, se a pessoa morrer com esse pecado, não tem nem purgatório. Inferno de cabeça para baixo. É inferno de cabeça para baixo, como diz o Padre Ilse. Vinícius está inventando isso para fazer medo? Não. Está no catecismo. Vocês lembram do que eu falei, gente? Gente, por favor.
Vocês lembram que eu falei no início que tem ferida que se você cutucar dói? A verdade é uma delas. Ah, Vinícius, você é santo? Estou longe. Ah, você nunca pecou? Gravemente pequei várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. E graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu renuncio aqui à vaidade, mas está aqui minha irmã Elisângela. Eu tenho a graça de me confessar a cada 2 meses. Elisângela de vez em quando. Quem paga já xinga. De novo, sério? Aquele meu pecado. Gente, mas graças a Deus, tá? Essas confissões não é por causa de pecado grave. Mesmo se for. Mesmo se for. Gente, Deus perdoa. Se você se arrependeu, nós vamos chegar ali. Se você se arrependeu, se você se prostrou, se você se acusou, acabou. Está perdoado, Deus não vai nem lembrar. A gente às vezes fica lembrando, né? E aí nós tem que tomar cuidado. Nós ficamos nos culpando e nos machucando. Deus já nos perdoou e a gente fica remoendo ali. Nossa, mas por que eu fiz isso, né? Não pode esquecer. Não pode esquecer. Se você volta a cometer. Você volta a cometer. Mas gente, se Deus te perdoou, por que você vai se culpar? Se a pessoa que tinha o direito de te culpar não está te culpando mais, por que você vai se culpar? Né? E aí nós vamos caminhando. Mas vamos lá, vamos chegar. Aí, gente, quando a gente ofende a Deus e a gente toma essa consciência, gente, presta atenção. Esse caminho que eu percorri até agora é para chegar nesse ponto. Como que eu vou tomar consciência que eu ofendi a Deus se eu não sei o que é pecado? Então eu precisei percorrer esse caminho com vocês para chegar nesse ponto agora. Quando eu tomo consciência de que eu ofendi a Deus, aí vai nascer no meu coração uma coisa muito bonita chamada de arrependimento. Ah, Vinícius, como que eu sei que eu estou arrependido? Tem um sinalzinho muito fácil. Uma dica muito legal para você saber que você está arrependido. É uma coisinha chamada contrição. Ah, traduz, Vinícius. Dor. Se o seu arrependimento está causando... Desce? Se o seu arrependimento gerou dor, esse arrependimento é sincero. Ah, pequei. Ah, não saiu, papai. Ou então vou comungar. Gente, pelo amor de Deus. Se você tem algum pecado grave, ou se ano passado você não se confessou pelo menos uma vez, não comungue na missa de amanhã, pelo amor de Deus. Tá? A igreja pede que nós confessemos pelo menos uma vez na Páscoa, durante a Quaresma, né? Por ocasião da Páscoa. Então, nós católicos batizados, nós precisamos confessar pelo menos uma vez por ano. Pelo menos, né? Pelo menos. Isso é que não pode deixar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Então, vamos descer aqui. E aí, quando o seu arrependimento gera em você uma dor, você parte para o exame de consciência. Aí você vai relembrar suas ações, tá? Aí você vai pegar os 10 mandamentos, você vai ler um por um e você vai comparar com a sua vida. Gente, esse é o melhor exame de consciência que um cristão pode fazer. Um dos, né? Porque tem alguns que os santos orientam, né, Tiagão? São muito bons também. Mas esse é o mais simples de todos. São 10 mandamentos. Lembra que eu falei no início? Mandamentos são limites que Deus colocou. Então, leia os mandamentos e compare com a sua vida. Se alguém quiser depois, tá? Eu tenho um artigozinho, uma cartilhazinha de exame de consciência. Eu mando para vocês no Zap, tá? Para te ajudar na hora da exame de consciência. Tá? Mas vamos lá. Por que eu devo me confessar?
Chegamos aqui na palavra de Deus. Carta de São Tiago, capítulo 5. Rapidinho. Ah, que ótimo. Bom, o pregador agora falar, né, gente? Carta de São Tiago. Tudo isso que eu falei agora pode estar gerando outra pergunta, né? Por que eu tenho que me confessar? Nós vamos entender agora. Carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 13. Presta atenção. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo ou doente? Chame os sacerdotes da igreja. Quem que é o sacerdote da igreja, gente? O padre. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o curará. Presta atenção agora. Atenção. Se o doente cometeu pecados, eles serão perdoados. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Irmãos, o sacramento da confissão, além de perdoar o meu pecado, ele também me cura. É a palavra de Deus que está dizendo, queridos. Não é o pregador que está inventando, não. Vamos seguir aqui. Estamos chegando no final. Mas aí, beleza, né? Vinícius, ok, já me convenci. Eu devo me confessar entre os irmãos. Mas como que eu sei que eu devo me confessar com o padre? Posso me confessar com a Elisângela, que é minha amiga, uma pessoa que conhece a minha história. Muito fácil, né? Um amigo de escola, eu posso me confessar. Posso. Mas o seu pecado não vai ser perdoado pela Elisângela, nem pelo Vinícius, nem pela sua amiga de escola. Nós vamos entender isso aqui agora. Na palavra de Deus, tá? Pega aí a sua palavra no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Gente, presta atenção. Se você não está com a Bíblia, se você não conseguiu achar, presta atenção nessas palavras. Olha o que Jesus fala. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, domingo de Páscoa, ressurreição de Jesus, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde estavam, por medo dos judeus. Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dito isso, Jesus mostrou as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram. E aí Jesus mais uma vez: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados. Queridos, vamos entender isso aqui, presta atenção. Presta atenção do tio aqui. Qual que é o contexto aqui? Jesus já havia ressuscitado. Jesus estava numa das suas aparições. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos algumas vezes. Só que dessa vez, Jesus faz um envio. Jesus dá uma tarefa, Jesus dá uma missão.
Gente, presta atenção. Tudo aquilo que Jesus pregou, tudo aquilo que Jesus ensinou, vocês acham, atenção que isso aqui é importante, vocês acham que nós teríamos hoje a Bíblia se não fosse a igreja? Sem a igreja católica, nem Bíblia nós teríamos. Não teríamos. Como que nós chegamos aqui na Bíblia? Porque Jesus queria que os apóstolos continuassem a fazer o que ele fez. Gente, se naquela época de Jesus, se ninguém tivesse anotado, se ninguém tivesse ouvido, prestado atenção, hoje nós não teríamos igreja para rezar. Hoje nós temos padres e bispos, porque lá atrás os apóstolos receberam uma ordem de Jesus: vão, façam de todos os povos meus discípulos, batizem todos os povos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo aqui é batizado? Agradeça então aos apóstolos lá atrás que acolheram a ordem de Jesus. O que eu estou querendo dizer, gente? Existe, a igreja hoje é uma continuação da missão de Jesus. Então vocês concordam comigo? Vocês são inteligentes. Vocês concordam comigo que o padre tem autoridade para perdoar em nome de Jesus ou não? Ele tem autoridade sim para perdoar em nome de Jesus. Os padres e os bispos. Então você não precisa ter medo. Você não precisa ter receio. Mesmo porque, olha o que Jesus disse para Pedro: você é Pedro, e sobre esta pedra, presta atenção, queridos, o nome Pedro significa pedra. Jesus está falando: Pedro, sobre você eu vou construir a minha igreja. A minha, não as minhas. A minha. Só uma curiosidade: existem cerca de 33 mil igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo. Quantas igrejas católicas existem? Todas as igrejas evangélicas nasceram depois da igreja católica. Ponto. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente, atende depois, para não sair do foco. Então, gente, a gente vê claramente que existe uma autoridade, que o padre e o bispo, eles têm autoridade para fazer o que eles fazem. Então você não precisa ter medo de se confessar, você não precisa ter receio, é a igreja que está te falando, está no catecismo da igreja, não vai dar tempo, eu separei aqui, mas depois eu mostro, está na doutrina da igreja, a autoridade que Jesus deu para a sua igreja, para os padres, para os bispos. E aí eu vou dar um exemplo aqui muito claro, tá, pessoal? Vou dar um exemplo muito real da vida de vocês, jovens estudantes. Quem que tem autoridade para dizer que você está na 7ª ou na 8ª série? Não é a escola? Essa escola não está ligada ao governo? Concorda comigo ou não? Essa escola não está ligada ao Ministério da Educação? Quando você sai da escola, querido, e vai para outra, a escola não te dá um documento carimbado e assinado? É ou não é assim? Dizendo tudo isso, não, querido. Poliana, a escola, eu, diretor Vinícius, estou afirmando que a Poliana está na 7ª. Está na 7ª série. Portanto, quando ela chegar na sua escola, diretora Poliana, você pode acolher ela na 7ª série. Vocês estão entendendo, gente? A escola tem autoridade para dizer que a Poliana está na 7ª série. A Igreja Católica tem na terra autoridade para perdoar pecados. Aplauda Jesus por causa disso, gente. Porque isso é amor, isso é misericórdia. Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir mesmo. Vocês lembram que eu falei lá atrás? Nós somos pecadores, mas Deus nos ama. Olha a prova de amor, Elisandro.
além de morrer na cruz por nós, Jesus se preocupou que depois disso a gente ia continuar cometendo pecado, eu tenho que salvar esse povo. Então está instituído o sacramento da confissão. Vai lá Pedro, meu primeiro Papa, vai lá Paulo, meu apóstolo, vocês estão autorizados a perdoar os pecados. E aí, o que acontece? E aí Paulo passou esse poder para os outros, que foi passando, até chegar em Dom Ali, até chegar no Padre Marcelo. Sabe como é o nome disso? Sucessão apostólica. Só existe na Igreja Católica. E continua descendo. Aí tem a hierarquia, né? Vai descendo. E aí, vamos entender agora como acontece a confissão. Talvez muitos aqui tenham dúvidas. Eu vou repetir aqui os passos que eu listei para vocês. Vamos lá. A primeira coisa que tem que acontecer, Elisângela me lembrou aqui, arrependimento. Na verdade, antes do arrependimento, eu preciso tomar consciência daquilo que é pecado. Ponto, tem que ter consciência. Adultério é pecado? É. Eu cometi. Estou arrependido? Estou. Ótimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não pecar contra a castidade. Só vou falar uma vez aqui. Relação sexual é feita para o casamento. Pequei, me convenci que é pecado, convenci, estou arrependido, estou. Glória a Deus. Então vamos lá. Depois que o arrependimento gerou a contrição, o que é a contrição? A dorzinha. Estou arrependido, ofendi a Deus. Aí eu vou preparar o meu exame de consciência. Como que eu faço o exame de consciência? Eu vou pegar os 10 mandamentos e vou comparar com a minha vida. Gente, pelo amor de Deus, por favor. Gente, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe das intenções dos seus corações. Sejam honestos no exame de consciência. Não escondam nada do Padre. Sejam transparentes. Sejam sinceros com vocês mesmos. Porque a Deus ninguém pode enganar. A palavra nos ensina. Não dá para enganar Deus, gente. Se você esqueceu de um pecado na confissão, isso é uma coisa. Se você não quis contar, é mais grave ainda. É mais grave do que o pecado. Você não quis contar para aquele que representa Jesus Cristo na terra, que é o Pai. Você não quis contar. Mas vamos lá. Então, eu vou dar algumas dicas práticas para vocês. Já que nós estamos na quaresma, né? Nós precisamos fazer um exame de consciência para a gente confessar para a Páscoa. Gente, a confissão é um momento que eu vou me acusar, eu não vou acusar agora. Pelo amor de Deus, tem gente que vai se confessar e fala assim, Padre, eu fiz isso, mas porque a Silvani me provocou. Não, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu abusei da minha liberdade, eu fiz porque eu sou sem vergonha. Deixa a Silvani de fora. Eu sou sem vergonha, eu sou pecador, por minha culpa, por minha tão grande culpa. Ponto final, gente. O sacramento da confissão é para você se acusar, não para você acusar o outro. Deixa que o outro faça o exame de consciência e ele se acuse. Está correto, Elisângela? Correto, pode? Você se acusa. Ah, Padre, eu pequei por isso, mas minha esposa me provocou, a minha esposa fez isso, ela me zoou porque o galo perdeu. O problema é seu. O pecado é seu. Quem cedeu foi você. Eu não posso me confessar pelo outro, viu, gente? Elisângela falou lá no texto, a salvação é individual, a confissão também é individual. Tá? É claro, né? Você pode chegar assim, Vinícius, reza com uma pessoa para mim, rezo. Vai confessar com ele, não posso não. Não pode. Está acabando, viu, gente? Vamos lá. Gente, seja objetivo na sua confissão.
Então vamos lá, vamos entender uma coisa. Uma coisa é eu não esconder nada do padre. Outra coisa é eu contar o pecado, ótimo, perfeito, mas aí eu conto uma história para o padre. Não, padre, eu pequei contra a castidade. No final. Gente, é uma coisa que eu aprendi com o padre Leonardo Wagner, um padre que eu sigo no YouTube. Gente, vamos ter caridade com o padre. Não dê detalhes que vão constranger o padre na confissão, não, pelo amor de Deus. Padre, pequei contra a castidade. Eu não sou casado, tive relação sexual com minha namorada. Ponto, acabou. Acabou. Vamos ter misericórdia do padre. O padre é homem também. Estou falando aqui para adultos, gente, abertamente. Sem nenhuma preocupação aqui de estar pecando. O padre é homem. Vamos ter caridade com a vocação dele. Então, seja objetivo. Padre, eu pequei. Pensamentos, palavras, atos, omissões. Por minha culpa, minha tão grande. Entenderam o que é ser objetivo? Agora, gente, pode acontecer do padre te pedir alguns detalhes. Ele não vai te pedir detalhes íntimos da sua vida pessoal, claro, mas o padre pode querer entender qual foi o contexto que te levou ao pecado, né, Elisângela? Porque o padre pode querer te orientar. Meu filho, se você está lutando contra o alcoolismo e você está passando por aquela rua que tem um boteco, passa pela rua de trás. Gente, nós somos fracos, nós somos miseráveis. Eu tive pai alcoólatra, Elisângela sabe da história. Gente, nós somos fracos, eu tenho as minhas fraquezas, e se eu não vigiar, eu caio. Eu não sou melhor que vocês, Elisângela não é melhor que vocês, Tiago, Richard, Poli, nós somos miseráveis. Mas nós temos um Deus que nos ama, amém? Amém. Mas vamos fazer por onde, né, gente? Vamos lutar contra o pecado. Opa. Tudo bem, irmão? Não, beleza? Você passou mal, não? Não, pega a cadeira. Coloca na caixinha de sugestões da prova, irmão. Sabia demais. Vamos lá. Gente. Quando eu for me confessar, eu não posso, eu vou voltar agora no exemplo que eles me deu. Eu não posso me esquecer do agravante. Gente, cadê eu tô com fome? Estão igual a gente. Está acabando já. Gente, quando nós formos nos confessarmos, não podemos esquecer do agravante. Ah, padre, eu entrei lá na mercearia e peguei uma bala que não era minha. Mas você pegou uma nota de 50 também. Vocês estão entendendo, gente? A gente não pode omitir as coisas na confissão. O exemplo da Elisângela também. Eu fiz uma fofoquinha, mas essa fofoquinha gerou um pecado grave. Então, por favor, não omita isso na confissão. Está claro, pessoal? Gente, não se justifique pelo seu pecado. Padre, eu pequei por isso. Não, eu pequei, acabou. Não tem justificativa. Eu pequei. Vocês estão entendendo, gente? Sejam claros, objetivos. E aí depois que você conta todos os pecados, tá? Se no entendimento do padre você não omitiu nada, se no entendimento... Gente, deixa eu contar uma outra coisa para vocês aqui. Se o padre tem autoridade sobre a terra, vocês concordam comigo ou não? Se o padre entender que você não está arrependido, presta atenção, gente. Confissão não é brincadeira, não podemos brincar de Deus, não. Se o padre entendeu que você não está arrependido, ele pode não te dar absolvição, viu? Isso aconteceu com um amigo meu. Minha irmã também me contou essa semana. Te contou isso aí, irmã? O padre Beto não absolveu ela dos pecados. Porque ela não estava arrependida. Olha para você ver. Esse amigo meu, ele morou 7 anos com uma moça sem estar casado. E ele ia confessar sempre. O padre falou assim: meu filho, vive a sua vida. Quando você estiver arrependido, você volta. Eu não vou te absolver. O padre não absolveu ele. Ele entendeu. Hoje é um homem convertido, é um homem casado, com filho, servo do Senhor.
mas o padre não deu perdão dos pecados. Glória a Deus, meu irmão. Você lembrou disso aí, sua irmã te contou também. Porque aí confirma. O padre tem autoridade sobre a terra, viu? Até para te negar a absolução. Se ele entende, se no discernimento dele você não tiver arrependido. Lembrar também disso, que tem uns padres que, né, não vão mudar os padres, mas acabam querendo passar a mão na cabeça da gente. Cuidado, confessa com o outro. Isso não vai estar liberado do seu pecado. Perfeito, irmão. Gente, tem coisa que você vai falar com o padre e vai falar que não é pecado. Já aconteceu comigo. Está com dúvida? Consulta aqui, ó. Eu sabia que era pecado. Aqui, ó, no catecismo da igreja, tem um índice. Se você, qualquer coisa que tiver com dúvida, aborto, inseminação artificial, está tudo aqui, ó. Aqui a igreja fala. Então, se o padre falar que não é pecado, não discute, né, Lisandra? Você confessou, a sua parte com Deus você fez. Agora, cuidado, para que a opinião humana do padre não te convença e você caia de novo. Tiver que estar com dúvida, chama os irmãos, procura coordenação, pergunta. Tá? Então vamos lá. E aí, depois que você conta todos os pecados, o padre pode ou não pedir para você rezar o ato de contrição. Tem padre que pede, tem padre que não pede, tá? Existe um ato de contrição que eu não sei até hoje, mas eu rezo aqui. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, meu irmão, padre fulano, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha desculpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Não da Santa Missa. Eu da Santa Missa. Mas é esse outro aí, eu nunca aprendi. Mas... Eu sei outro, meu Deus, tenho muita pena de ter pecado, pois eu mereci ser castigado. Ofendi a vós, meu Pai, meu Salvador. Perdoai-me, Senhor, não quero mais pecar. Esse é antigaço. Não se preocupe. Se o padre que estiver te atendendo, ele te pedir o ato de contrição e você não souber, o próprio padre te ajuda. Ele vai falando você. Mas eu não sei, padre, o senhor me ajuda? Você tem que falar, gente, pelo amor de Deus. Você tem que falar, quem está se confessando é você. O padre vai falar, você vai repetir. Amém, queridos? Amém. Fiquei bem facinho para, meu Deus, meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim confesse nas cruz. Perdoa os meus pecados, eu não quero mais pecar. Amém. Amém. É Tá. Aí, gente, mais uma citação bíblica. O que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E aí, para provar de uma vez por todas, que não é o padre que absolve os pecados, é a graça de Deus que está no ministério do padre. Não é o padre. É tão lindo a fórmula, o que o padre diz quando ele está te absolvendo, que eu até decorei. É lindo, gente. Milhares de vezes confessionário, né? Muitas vezes no confessionário a gente acaba aprendendo. Tem padre que reza baixinho, tem padre que reza alto, você escuta. Olha que lindo, o padre fala assim: o Deus de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho te conceda o perdão e a paz. Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padre está absolvendo em nome dele? Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele sendo Jesus, ele disse, eu te absolvo. Eu te absolvo. Exatamente, em nome do Pai, exatamente. Lindo, né? Então, gente, é isso, tá? Nós vamos agora ao almoço? Que triste, né? Que triste, né? Ah, por que não sabe, gente? Eu te mandei algumas coisas pra falar. Oi, você continua. Como é que é, Rosana? O almoço é do lado ali que a Rosana está falando. Então, meus queridos, nós chegou ainda não? Então vamos rezar. Vamos, Tiago, vamos rezar? Vamos ficar de pé, vamos rezar. Gente, pessoal, é importante